igual a 0. Tudo bem, pessoal? A nossa aula de hoje é sobre equações polinomiais, relações de Girardi, teorema de Bolzano e equações recíprocas. Vamos começar vendo equações polinomiais. Uma equação polinomial ou algébrica é da forma ANx na n mais AN menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais A2x2 mais A1x mais A0 igual a 0. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, 3x ao cubo mais 2x menos 1 igual a 0. Depois, 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. X na quarta menos 7x ao cubo mais 2x mais 3 igual a 0. Então, uma equação polinomial é um polinômio igual a 0. Só isso. Agora, vamos introduzir a definição de raiz de um polinômio. Dizemos que um número complexo alfa é raiz do polinômio p de x, c e somente c, p de alfa igual a 0. O que quer dizer isso, p de alfa igual a 0? Quer dizer que o valor numérico do polinômio para x igual a alfa é 0. Vejamos um exemplo. Verifique se os números 0, 1 e 2 são raízes do polinômio p de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Para verificar se aqueles valores são raízes, nós vamos calcular o valor numérico do polinômio para 0, 1 e 2. Vamos então ao cálculo. Vamos calcular primeiro p de 0. Troca x por 0, eu vou ter 0 ao cubo menos 6 vezes 0 ao quadrado mais 11 vezes 0 menos 6. Isso aí vai dar que p de 0 é igual a menos 6. Ou seja, o valor numérico do polinômio para x igual a 0 é menos 6. Logo, 0 não é raiz do polinômio. Vamos testar o 1 agora. P de 1 é 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 menos 6. Isso vai me dar que p de 1 é 1 menos 6 mais 11 menos 6. Isso aí me dá 0. Como p de 1 é 0, eu digo que 1 é raiz do polinômio. Vamos agora testar o número 2. Calculando p de 2, nós temos 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 11 vezes 2 menos 6. Isso me dá que p de 2 é igual a 8 menos 24 mais 22 menos 6. Isso dá que p de 2 é 0. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Isso aí é bem fácil mesmo, né? Vamos ver agora o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra me diz o seguinte: toda equação polinomial de grau n admite n raízes complexas. Isso quer dizer que uma equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes, ou seja, uma equação de grau 5 admite 5 raízes. Uma equação de grau 3 admite 3 raízes. Uma equação de grau 4 admite 4 raízes. E assim por diante. Considere agora um polinômio de grau n da seguinte forma. ANx na n mais AN menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais A2x2 mais A1x mais A0 igual a 0. Se um polinômio admite as raízes α1, α2, αn, esse polinômio pode ser escrito na forma p de x igual a AN vezes x menos α1 vezes x menos α2 vezes, pontinhos, vezes x menos αn. Isso é o quê? É a decomposição de um polinômio. Se eu conheço as raízes de um polinômio, eu posso decompor ele em vários fatores. Então, eu peguei um polinômio de grau n. Se ele tem as raízes α1, α2, αn, eu posso decompor ele dessa maneira. Vamos ver com um exemplo.
Fatore o polinômio p de x igual a 3x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 3x mais 6, sabendo que suas raízes são menos 1, 1 e 2. Observe aqui que 3 é o coeficiente de x ao cubo. 3 faz o papel do AN. O AN é o coeficiente do termo de maior grau. Então, conhecendo o AN e as raízes, como que eu decomponho esse polinômio? P de x é AN vezes x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 vezes x menos alfa 3. Isso vai me dar P de x igual a 3 vezes x menos menos 1. Observe que a primeira raiz é menos 1, então tem menos a raiz, vezes x menos 1, que é a segunda raiz, vezes x menos 2. Isso vai me dar que P de x é igual a 3 vezes x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Essa é a decomposição daquele polinômio p de x. Eu decomponho ele em fatores do primeiro grau, conhecendo as suas raízes. Agora, vamos ver a respeito da multiplicidade de uma raiz. Ao fatorarmos um polinômio, pode ser que o fator x menos alfa apareça n vezes. Ou seja, pode ser que o fator, digamos, num polinômio qualquer, x menos 2 apareça várias vezes, ou o fator x mais 1 apareça várias vezes também. Isso vai me dizer que aquela raiz 2 ou menos 1 tem uma certa multiplicidade. Ela aparece mais de uma vez. Então, dizemos que alfa é a raiz de multiplicidade n do polinômio, p de x. Pegando um exemplo, p de x igual a x mais 2 ao cubo vezes x menos 1 na quarta, vezes x menos 2 ao quadrado, vezes x menos 4. Observando esse polinômio, nós vemos que o fator x mais 2 está elevado ao cubo, ou seja, x mais 2 aparece 3 vezes. O fator x menos 1 está elevado à quarta. O fator x menos 1 vai aparecer 4 vezes. O fator x menos 2 ao quadrado, ele aparece 2 vezes. E o fator x menos 4 está elevado a 1. Ele aparece uma única vez. Então, o que eu posso dizer a respeito das raízes? Então, aqui nós temos que esse fator x mais 2 me indica que menos 2 é uma raiz do polinômio. O fator x menos 1 me indica que 1 é raiz. O fator x menos 2 me indica que 2 é raiz. E o fator x menos 4 me indica que 4 é raiz. Agora, esses expoentes aqui, essas potências, elas vão me indicar a multiplicidade de cada uma dessas raízes. Por exemplo, a raiz menos 2 tem multiplicidade 3. A raiz 1 tem multiplicidade 4. A raiz 2 tem multiplicidade 2. E a raiz 4 tem multiplicidade 1. Quando um número é raiz de multiplicidade 1, nós dizemos que essa raiz é uma raiz simples. Observe que se aparece aqui um menos 4, quer dizer que 4 é raiz. Se aparece menos 2, quer dizer que mais 2 é raiz. Se aparece menos 1, mais 1 é raiz. E se aparece mais 2, quer dizer que menos 2 é raiz. Que doideira, cara! Quanto número junto! Agora, vejamos as raízes complexas de um polinômio. Se um número complexo z igual a a mais bi com b diferente de zero é raiz de p de x, então o conjugado z barra igual a a menos bi também é raiz. Antes de eu falar disso aí, deixa eu só lembrar o que é o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo, que é denotado por z barra, é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária do número complexo. Por exemplo, pega o número complexo 1 mais i. Qual é o conjugado? 1 menos i. É trocar o sinal da parte imaginária. O número complexo 3 mais 2i. Quem é o conjugado? 3 menos 2i. Então, é só trocar o sinal da parte imaginária. E o que diz esse teorema aqui é o seguinte, que se um número complexo é raiz, quer dizer que o conjugado também é raiz. Por exemplo, se 1 mais 2i é raiz de um polinômio, automaticamente 1 menos 2i também vai ser raiz. Se 5i é raiz, automaticamente menos 5i também é raiz de um polinômio. Vamos ver então um exemplo. Qual é o menor grau de um polinômio que tem como raízes 3, 2i e 1 mais i? Bom, vocês poderiam me dizer que o grau desse polinômio é 3, já que ele tem as raízes 3, 2i e 1 mais i. Mas, pelo que nós acabamos de ver, se um número complexo é raiz de um polinômio, o conjugado automaticamente também é raiz desse polinômio. Então, nós temos que se 2i é raiz, o conjugado também vai ser raiz. E se 1 mais i é raiz, o conjugado também vai ser raiz. Portanto, a equação terá no mínimo as raízes 3, 2i, menos 2i, 1 mais i e 1 menos i. Nós temos ali, então, 1, 2, 3, 4 e 5 raízes. Então, o menor grau desse polinômio é 5.
Mas poderia ser maior? Será que pode ser maior? Por que pode ser maior? De fato pode, porque nós estamos considerando que todas aquelas raízes ali são raízes simples, aparecem uma única vez. Eu não falei da multiplicidade delas. Pode ser que a raiz 3 tenha multiplicidade 2, a raiz 1 mais i tenha multiplicidade 4, então o polinômio teria um grau maior. Então o menor grau é quando aquelas raízes são consideradas todas elas raízes simples. Portanto, a resposta é que o menor grau é 5. Vamos ver agora a pesquisa de raízes racionais. As possíveis raízes racionais de um polinômio, p de x igual a anx na n mais an menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais a2x2 mais a1x mais a0, são os números da forma p sobre q, onde p são os divisores do termo independente a0 e q são os divisores do coeficiente do termo de maior grau a n. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho um polinômio qualquer, eu quero saber quais são as possíveis raízes racionais. As possíveis raízes racionais de um polinômio são as frações da forma p sobre q, onde p são os divisores do termo independente. Qual é o termo independente? O termo independente é aquele cara que não vem acompanhado do x, é aquele número que vem sozinho. Então, o p vai ser os divisores do termo independente, e o q são os divisores do coeficiente do termo de maior grau do polinômio. E as minhas possíveis raízes vão ser esse quociente, os números da forma p sobre q. A ideia é a seguinte: se existe raiz racional, se um polinômio admite uma raiz racional, obrigatoriamente essa raiz vai ter essa forma. Vão ser os divisores do termo independente pelos divisores do termo de maior grau. Em geral, nos exercícios de vestibular e vários que a gente vai fazer, o coeficiente do termo de maior grau é 1. Então, as possíveis raízes racionais, na verdade, são raízes inteiras, que vão ser apenas os coeficientes do termo independente. Vamos ver um exemplo. Determine as possíveis raízes do polinômio 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x mais 6. Aqui, o coeficiente do termo de maior grau é 2 e o termo independente é 6. 6 é o cara que vem sozinho. Então, quais são as possíveis raízes? Vamos pegar os divisores do termo independente primeiro, o p. O p são os divisores de 6. Quais são os divisores de 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. É importante lembrar que quando a gente pegar os divisores de um número, na hora da pesquisa de raízes racionais, nós devemos pegar o positivo e o negativo. E o q são os divisores de 2.